Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Automaticei Geral sobre Power Automate. E no vídeo de hoje a gente vai explicar como funciona o rodar após, que é uma funcionalidade que tem aqui dentro de cada ação num fluxo do Power Automate. Mas antes de te falar o que esse rodar após faz, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve para receber mais conteúdo sobre Power Automate como esse. Agora vamos lá. O executar após, ele é exatamente o que o nome dele diz. Ele vai, para cada ação aqui, dizer, dependendo do status de outra ação, se ele deve rodar ou não. Quando eu mostrar aqui para vocês nesse exemplo, acho que vai ficar mais claro. Então, já fiz aqui um fluxo no Power Automate como exemplo. Ele é de disparar um fluxo manualmente mesmo. E aí, logo em seguida, ele já inicia uma variável que é onde a gente vai ver o resultado final desse fluxo utilizando o rodar após. Então, eu criei uma variável de nome resultado final e ela é uma string. E aí, a próxima ação é atualizar arquivo. E eu fiz de propósito aqui de uma forma que esse atualizar arquivo deu problema quando eu colocar, testar ali e rodar ele. Porque eu quero usar o rodar após quando essa ação aqui de atualizar arquivo der problema, falhar. Então eu coloquei aqui o nome do arquivo, o ID do arquivo 345, que é inexistente, e o conteúdo do arquivo também uma string de teste, que também vai dar erro. E aí aqui é onde a gente vai ver a mágica acontecer. Temos duas ações: definir a variável resultado final como rodou sem falha e definir a mesma variável resultado final rodou com falha. E é aqui que a gente vai usar o executar após. Eu vou mostrar aqui no definir variável sem falha como que está configurado o executar após. A gente vai aqui em configurações e aqui executar após. Você pode selecionar as ações, mas ele automaticamente, toda vez que você coloca uma ação, ele sempre vai já configurar esse executar após com a ação anterior, imediatamente anterior à ação que você está editando. Então, eu estou editando aqui a definir variável sem falha e ele já está pegando imediatamente anterior, que é atualizar arquivo, e aí ele fala, execute após a ação atualizar arquivo for bem sucedido. Então, se isso aqui rodar ok, obviamente ele já vai para a próxima. É exatamente essa parte aqui que configura isso. E aí, ele vai fazer exatamente isso. Se rodar ok, ele vai definir minha variável de resultado final como rodou sem falha. E agora eu vou mudar na rodou com falha, porque aqui ela está dizendo que é imediatamente após dela, se der ok, você vai rodar, bem sucedido, você vai rodar essa ação que eu estou editando. Mas não faz sentido eu dizer primeiro que ela rodou sem falha e depois dizer que rodou com falha. O que a gente vai fazer aqui é mudar o executar após para essa ação aqui. Eu quero saber se essa ação aqui der errado, aí eu quero que o resultado final me mostre que aconteceu uma falha. E aí, por isso, eu vou selecionar a outra ação, que é atualizar arquivo. E aí, aqui eu vou apagar, aqui ele tinha já atualizado, setado, automaticamente. E toda vez que atualizar o arquivo tiver uma falha, então eu vou marcar aqui, desmarcar esse, aí sim você vai executar esse definir variável com falha. E reparem que assim que eu marquei has failed para atualizar arquivo, houve uma falha nessa ação de atualizar arquivo, ele já colocou um braço aqui paralelo a outra ação que também depende da mesma ação atualizar arquivo. Então, dependendo do que acontecer aqui, ou ele vai seguir essa setinha e vir para cá, ou ele vai seguir essa setinha e vir para cá. Então, eu vou salvar aqui agora e a gente vai testar. Vou fechar aqui. Vamos testar manualmente. E aí, lembrando que ele vai falhar no atualizar arquivo, já falhou inclusive. Aqui deu problema, bad request. E olha só o que ele seguiu. O que tá verdinho foi esse aqui, definir variável com falha. Ele rodou, foi bem sucedido, porque foi exatamente o que a gente pediu. Se esse aqui desse problema, você vai seguir esse caminho aqui da setinha e rodar essa ação. E o meu resultado final saiu, output, saiu exatamente como a gente queria, que é rodou com falha. E repara aqui que ficou um tracinho, e cinza. Se eu colocar o mouse em cima, a gente lê ignorado.
significa que realmente ele não rodou, porque como não houve sucesso, a minha configuração aqui do executar após estava dizendo que só ia rodar essa ação aqui de definir a variável sem falha se aqui de fato não tivesse nenhuma falha. Então ele foi pulado, a gente pode ver aqui, ó, foi, né, skipped, ignorado, pulado. Então essa é uma forma muito legal de você manipular os resultados aqui dentro do seu fluxo. E aqui a gente utilizou essa ação específica que coincidentemente estava logo após essas duas ações de definir variável, mas num fluxo muito maior a gente consegue também selecionar qualquer outra. Então eu vou vir aqui em editar e quando a gente vai em configurações aqui do executar após, a gente pode selecionar várias outras ações, inclusive o próprio gatilho. Tem uma outra funcionalidade também que é boa de utilizar para manipulação de resultados aqui dentro do fluxo, que se chama a ação terminar. Então a gente vai vir aqui em colocar essa ação de terminar tanto aqui, terminar no sem falha, né? Vou selecionar. E quando você coloca ela significa o seguinte: você quer que o resultado final que apareça quando você vai lá na página inicial desse fluxo seja failed, né, falha, cancelado, ou que rodou com sucesso, com êxito. Nesse caso aqui, como ele roda sem falha, eu vou fazer uma redundância, né, porque ele já ia terminar me dando êxito, mas eu poderia pedir para ele terminar colocando succeed, né, êxito. E aí aqui eu poderia colocar um terminar, colocando failed. Então, quando esse aqui rodasse, o próximo caminho para ele seguir aqui na setinha seria terminar com failed. Quando é interessante colocar isso? Quando, por exemplo, um usuário mandou rodar um fluxo no Power Automate e ele está esperando alguns dados serem recebidos via e-mail. E aí passa o tempo e ele não recebe nada e ele fica sem saber o que aconteceu, porque geralmente leva 2 minutos para receber o resultado por e-mail e ele não está recebendo na meia hora. E aí nessa parte que é interessante a gente utilizar ou o run after ou o terminate ou os dois juntos. Como? A gente poderia que toda vez que fosse enviar um e-mail, depois de passar por todo o fluxo, se tivesse tido algum problema, a próxima ação aqui você pode definir utilizando esse executar após o tipo de e-mail que vai ser enviado. Então aqui eu colocaria um e-mail dizendo, dando os resultados finais, né, conforme normalmente deve ser feito. Então se tudo rodou aqui tranquilo, eu pego a última ação e coloco, se rodou tranquilo, sem falha, a gente envia esse e-mail com as informações. E aí eu não preciso nem colocar um terminate nenhum aqui. Agora, se rodou com alguma falha, eu poderia colocar o executar após alguma dessas ações aqui, se tivesse falhado, enviar um e-mail diferente do que eu tinha setado. Um e-mail agora dizendo tanto para o usuário quanto para a pessoa responsável por fazer a manutenção desse fluxo aqui, que houve um erro, e coloco mais detalhes nesse e-mail também, inclusive para a pessoa que é responsável pela manutenção. Então, explicando o horário, qual é o provável erro, qual é a forma de reverter esse erro, né, de consertar. Às vezes existe uns erros padrões que ocorrem no fluxo. E aí, se eu tivesse colocado esse e-mail aqui de erro, vocês concordam que finalizaria o meu fluxo com êxito, mesmo dando problema? Porque no final das contas, a última ação ele rodou, ok, então ele finalizaria com êxito. E aí que eu colocaria o terminar, porque aí eu falava, tá, você manda esse e-mail, vai enviar esse e-mail com sucesso, mesmo que tenha falhado algo antes, porque eu coloquei o executar após falha de alguma ação específica. E aí o terminar, a gente vai pedir para terminar com falha. E aí, no meio de várias execuções que eu tenho aqui, deixa eu salvar. Então, no meio de várias execuções que eu tenho aqui na página inicial do meu fluxo, se for um fluxo que utiliza muitas de minuto em minuto, de 5 em 5 minutos, vai aparecer uma lista aqui, né? E eu tenho que clicar em todas as execuções. E para eu achar qual foi o que falhou, ficaria difícil se ele tivesse enviado o mesmo e-mail de falha e aí ele apareceria aqui com êxito. Então, se eu boto ele para terminar com aquela ação, né, de terminar com falha, ele ficaria vermelhinho assim, falha no teste, e eu já saberia que esse foi o problema. Aí eu só clicaria em cima do problema aqui
E aí eu já ia ver aqui nos detalhes da execução qual foi o possível problema que aconteceu, e aí eu ajustaria somente para esse usuário específico, ou até mesmo já reenviaria o formulário dele, né, que disparou o gatilho aqui, e aí ele receberia o resultado que ele estava esperando há tanto tempo. Então é isso, pessoal. Nessa aula aqui vocês aprenderam um pouco melhor a parte de tratamento de ações dentro do fluxo, né, e resultados finais. Se essa aula aqui te ajudou, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E já vai lá para a página do nosso canal para assistir os vídeos anteriores que a gente já colocou aqui no YouTube, que são bem legais e vocês com certeza vão tirar muito proveito deles. Até o próximo vídeo, pessoal!